Deus seja louvado, que tudo possa ser aceito, um cheiro suave diante do trono do excelso Deus. Nesta manhã, nessa mensagem final, gostaria de trazer a experiência de Esther e Mardoqueu, símbolos, então, para nós. Nós vamos ver ao decorrer do estudo o que eu quero dizer com isso. Gostaria de ressaltar aqui, primeiramente, vamos à Bíblia, no livro de Esther, no capítulo 4. Não vamos ler toda a história, ela é longa, tem vários nuances. Uma oportunidade que se apresentar, será um prazer trazer esse tema, mas eu gostaria de destacar alguns aspectos específicos sobre esta história. No capítulo 4, então, é depois de feita a trama, então, contra justamente os judeus. Amã, ele cria o projeto que o rei sanciona de justamente matar a todos os judeus. E aqui no verso 1 do capítulo 4, diz que quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E aí o verso 2 diz assim: e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco de cinza, em saco e em cinza. Vamos lembrar que justamente um dos argumentos que Amã apresentou para o rei foi justamente lá no capítulo 3, no verso 8, ele relata que esse povo era um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Então nós vemos que na realidade era uma calúnia, ainda que em partes a realidade de haver leis diferentes de todas entre o povo de Deus, a segunda parte era uma calúnia da parte de Amã, dizendo que eles não obedeciam às leis das nações. E os fiéis de Deus procuram sempre buscar obedecer às leis terrestres, desde que elas não entrem em conflito com as leis de Deus. Sempre buscam esse equilíbrio para não ficarem de modo algum contra as autoridades constituídas, as quais Deus permitiu que estivessem nessa autoridade, neste poder, neste governo, como vemos em Romanos 13. E aqui, então, o verso 4 diz: então vieram as servas de Esther, aqui no capítulo 4, verso 4, e os seus camareiros, e fizeram-na saber do que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco. Porém, ele não as aceitou. Então Esther chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-lo, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu à praça da cidade, que está diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para que a mostrasse a Esther e a fizesse saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo.
Veio, pois, Atai e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Atai, mandando-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Então, ela explica essa situação difícil de ela intervir diante do rei, uma vez que não tinha sido chamada já há um mês. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Ester: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a esse reino. Então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Ester lhe ordenou. Esse é um texto maravilhoso que nos mostra também, em ilustração a nós, que se nós não cumprirmos a missão de levar esse evangelho ao mundo, através do poder do Espírito Santo, outros o farão. A mensagem não ficará sem ser dada. A questão é como Mardoqueu colocou: de alguma maneira, não sabemos como, virá o livramento. Mas se tu, então, não fizeres o seu papel, o que vai ocorrer? Perecereis. Então é algo muito sério para meditarmos, que temos que tomar parte, do contrário, estaremos sendo infiéis a justamente o propósito de Deus para nossas vidas. Eu gostaria então de compartilhar a tela, onde veremos algo sobre justamente alguns textos da Irmã White, falando do papel das mulheres na obra também. O primeiro texto é muito interessante, que fala assim: há uma obra fervorosa a ser feita neste tempo, e os pais devem educar seus filhos a nela tomar parte. As palavras de Mardoqueu a Ester podem ser aplicadas aos adultos e jovens de hoje. Quem sabe se para tal tempo como este não chegasse a esse reino? Os jovens precisam obter solidez de caráter para que possam ser úteis. Então, aqui nós vemos, nesse texto, a importância de nos incluirmos na providência divina e aquilo a qual formos chamados, que possamos desempenhar no lugar em que estivermos, sejam adultos ou jovens, como foi dito. E na sequência, então, Ellen White traz uma mensagem às mulheres. Nos antigos tempos, o Senhor operou de maneira maravilhosa através de mulheres consagradas que se uniram em sua obra, com homens que ele escolhera para serem seus representantes. Ele usou mulheres para alcançar grandes e decisivas vitórias. Mais de uma vez, em ocasiões de emergência, ele as conduziu à vanguarda e operou por meio delas para a salvação de muitas vidas. O que quer dizer a vanguarda? À frente, na direção, tomar uma parte destacada para a resolução das crises. E foram grandes e decisivas vitórias dadas a elas em favor do povo de Deus. Por intermédio da rainha Ester, o Senhor efetuou um poderoso livramento a favor de seu povo. Numa ocasião em que parecia que nenhum poder poderia salvá-los, Ester e as mulheres associadas a ela,
por meio de jejum, oração e ação imediata, enfrentaram a questão trazendo salvação a seu povo. Então, foi um conjunto de coisas, né? Ela se preparou por 3 dias, efetuou jejum e oração e agiu em conformidade. O estudo do trabalho das mulheres em conexão com a causa de Deus nos tempos do Antigo Testamento nos ensinará lições que nos habilitem a enfrentar emergências na obra hoje em dia. Talvez não sejamos levados a uma situação tão crítica e saliente como o povo de Deus no tempo de Esther. Muitas vezes, porém, mulheres convertidas podem desempenhar uma parte importante em posições mais humildes. E isso muitas têm feito e ainda estão dispostas a fazer. Então, nós vemos, em relação a esses textos maravilhosos, como que as mulheres têm parte na obra e nas várias funções que podem desempenhar em favor da comunidade religiosa e em favor de sua família. A questão da educação dos filhos não pode ser menosprezada de modo algum. E o pai e a mãe devem tomar parte nisso, ativa, para que seus filhos não venham engrossar as fileiras de Satanás, mas sim estar ao lado do Senhor, fazendo parte do remanescente dos últimos dias. Vamos agora a mais um texto bíblico em Esther, agora o capítulo 6. Acho muito significativo. Aqui nós estamos resumindo a história, né? Lá no capítulo 2 de Esther, é relatado que Mardoqueu livra o rei de uma conspiração, uma trama contra ele, de envenenamento. Ele escuta uma conversa, denuncia aqueles homens, né? E livra o rei daquela situação. E nós vemos também, já no capítulo 5, onde Esther vai à presença do rei, ele estende o cetro e ela recebe a misericórdia, o favor da parte do rei. E então ela convida o rei e Amã para um banquete. Neste banquete ela não tem condições ainda de falar, se abrir, e ela pede para eles irem a um segundo banquete ainda. E no meio, entre um banquete e o outro, é o capítulo 6, onde diz o seguinte: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Quem será que fez fugir esse sono do rei? Nós vamos ver, com certeza foi Deus. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. Começou então a tratar dos assuntos do reino, né, e pegar as histórias relatadas de eventos passados. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhes fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Esse é um outro ponto que já tinha sido destacado anteriormente. Amã já antecipadamente preparou a forca que ele pretendia lançar Mardoqueu. E o verso 5 agora: e os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe trazer honra mais do que a mim? Então ele imediatamente, ao ser inquirido disso, entendeu que se referia a ele mesmo. Verso 7. Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar montado,
e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim será o homem a quem o rei deseja honrar. Ele realmente aproveitou o momento, ele achava que era para ele e pediu uma grande honra, né? Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste, o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então ele foi obrigado a se sujeitar a essa condição, porque era justamente aquilo que ele tinha determinado em favor daquele que o rei queria favorecer. E que surpresa para ele, né? Verso 12: depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então, seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei, se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. E aqui é o começo da derrocada do grande inimigo do povo de Deus. Depois, naquele banquete, Ester expõe o caso, o rei fica horrorizado, se afasta, e nesse afastamento, aqui na Bíblia diz que Amã implora por sua vida, sabendo a condição, implora para Ester. E então, nessa condição de muita proximidade, intimidade com a rainha, o próprio rei vê com maus olhos aquela condição. E aquela forca que tinha sido preparada para Mardoqueu é direcionada para Amã. Então, aqui um breve resumo dessa história maravilhosa, onde tem um pleno livramento, né? A exaltação de Mardoqueu e tudo mais, como bem sabemos. E vamos ver mais alguns textos para finalizarmos essa história, onde nós temos em tudo isso uma referência também aos últimos dias em que vivemos, aonde vemos o mundo, e não só o mundo secular, mas o mundo religioso, me refiro, contra o povo de Deus, cada vez mais. Então, Ellen White declara que o decreto que será promulgado contra o povo de Deus há de oferecer muita semelhança com o de Assuero contra os judeus nos dias de Ester. O edito persa se originara na maldade de Amã contra Mardoqueu, não porque este lhe houvesse feito mal, mas porque se recusara a tributar-lhe a reverência que só a Deus é devida. E aí a continuação ainda nos diz o seguinte: o mundo protestante moderno vê no pequeno grupo de observadores do sábado um Mardoqueu à porta. Seu caráter e conduta, exprimindo a verdadeira reverência pela lei de Deus, são uma acusação constante para os que renunciaram ao temor do Senhor, calcando a pé seu santo sábado. Os intrusos e inoportunos precisam de alguma maneira ser eliminados. Então, vemos que, de fato, o decreto começará de uma maneira branda e vai se intensificando, cada vez cerceando mais as liberdades. E, por fim, chegará, sim, a um decreto de morte, assim como foi nos dias de Ester. E aqui vemos como que o próprio mundo protestante apóstata
vê nesse pequeno grupo observador do sábado um estorvo, assim como Mardoqueu era para Amã. Vemos aqui que eles são chamados de intrusos, inoportunos, eles precisam ser eliminados. Por fim, aqui no último parágrafo, a lermos uma referência solene para meditarmos na gravidade que será esses momentos finais da história. Diz que o mesmo espírito despótico que noutras eras tramou contra os fiéis há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. Satanás há de incitar a indignação contra uma minoria que conscienciosamente se recusa a aceitar costumes e tradições populares. Homens de destaque e reputação hão de associar-se aos maus e aos que são adversos à lei, a fim de tomarem conselho contra o povo de Deus. Olha a gravidade dessa situação em que seremos postos, aonde vemos que homens de reputação, de destaque, grandes homens, tanto do mundo religioso como de autoridades, vão se associar a homens maus, adversa à lei, mas tudo com a trama contra o povo de Deus. Diz que a riqueza, o talento e a educação hão de aliar-se. Olha só, a riqueza, o talento, a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Juízes perseguidores, pastores e membros de igreja hão de conspirar contra eles. De viva voz e com a pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar a sua fé, desvirtuando os fatos e por meio de apelos violentos hão de procurar instigar as paixões do povo. Não podendo apresentar contra os defensores do sábado bíblico, como está escrito, à falta deste, lançarão mão da violência. Aqui vemos juízes, pastores, membros das igrejas, pessoas diversas. Em outro texto, o Grande Conflito, na página 588, Ellen White fala de católicos, protestantes e mundanos. Em outros lugares fala dos espíritas. Todas essas classes se porão contra essa minoria e diz que será de viva voz, através da pena, com escárnio, zombaria, ameaça, tudo o que for possível, todos os métodos possíveis, para se retirar, então, do povo de Deus, os seus direitos de consciência, de liberdade religiosa, tudo isso será removido. As cenas do passado, da época da Idade das Trevas, serão repetidas a nível mundial. Então, Ellen White declara que, apesar disso tudo, assim como houve livramento nos dias de Esther e Mardoqueu, assim será também em nossos dias. O livramento é certo. Aquela experiência, aqueles dois personagens destacados, Mardoqueu e Esther, servem de símbolo para nós. Nos servem de representativos da obra que hoje a igreja deve desempenhar. E os seus membros, em diferentes posições, devem tomar. Então, fica para nós esse chamado solene para darmos o evangelho a todo mundo e, de fato, estarmos cientes das dificuldades que sobrevirão a todos nós, mas com ânimo, possamos nos apropriar das promessas de Deus e sabemos que deveremos enfrentar tudo isso. E tal como na história de Esther, as coisas se inverterão. É isso que sabemos, aonde haverá intervenção divina, uma entrada de Deus na história de forma gloriosa, para a conclusão
desta obra, e deste modo, então, será vindicado completamente o governo de Deus sobre todo o universo. Amém. Santo, 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 Deus eterno, Pai glorioso, Senhor, Criador dos céus e da toda a terra. Pai amado, que nos livrou do pecado através do teu Filho amado, Cristo Jesus. Tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e muito obrigado, Pai Santo, por estarmos aqui reunidos pelo chamado Teu Sagrado Espírito que nos comoveu a participar dessa tão maravilhosa reunião, onde os corações aqui voltados em louvor e graça ao Teu santo nome fizeram, Pai Santo, com que nós tenhamos um pouco do céu aqui na terra junto conosco. Assim te suplicamos, Pai Santo, para que todas as demais pessoas possam ter este privilégio de ter este encontro maravilhoso consigo, Pai amado. Pedimos, Pai, e agradecemos, em nome de Cristo Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, e que o Teu Sagrado Espírito prepare os nossos corações para as coisas que ainda virão. Pois antes do glorioso retorno de Cristo, nós sabemos tudo aquilo que passará ao Teu povo, Pai Santo. Por isso, nos prepara, nos deixa firme e, principalmente, Pai, encha os armazéns do nosso coração com o poder do Teu Sagrado Espírito na preciosa fé em Cristo Jesus. Porque somente pela fé, Pai Santo, poderemos chegar até o final. Te agradecemos, te suplicamos com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado, Cristo. Amém.